Olá, bom dia a todos. Estou colocando aqui a minha apresentação. Bom dia a todos. Meu nome é Flávia Goldfinger, eu sou nutricionista e diretora executiva do ILSE Brasil, e vou fazer essa introdução ao ILSE, ao Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos. Este é o 20º simpósio. Então, para apresentar o ILSE, vamos passar um vídeo rapidinho para vocês saberem o que nós fazemos. O Instituto Internacional de Ciências da Vida, International Life Sciences Institute, ILSE, é uma organização mundial sem fins lucrativos, cuja missão é fornecer ciência que melhora a saúde humana e o bem-estar e protege o meio ambiente. Ao trabalhar com especialistas do governo, academia e indústria, nossas entidades internacionais abordam questões relacionadas à segurança de alimentos e água, nutrição e saúde, ciência e toxicologia de risco, agricultura sustentável e segurança nutricional. O ILSE é uma organização sem fins lucrativos que trabalha para a saúde do público. O ILSE tem o compromisso de alcançar e manter os mais altos padrões de integridade científica. É quem somos e é inerente à nossa missão. Nossos princípios de integridade científica significam que buscamos a objetividade, clareza e reprodutibilidade, a fim de garantir a utilidade de nossas atividades acadêmicas e avaliações científicas. As entidades ILSE são organizações filiadas que recebem financiamento, principalmente através de anuidades de associação. O ILSE lidera e publica pesquisas para responder a problemas do mundo real. Oferecemos uma abordagem verdadeiramente única para a realização de pesquisas científicas, que permite que nossa organização facilite conversas entre especialistas globais em um ambiente neutro. Esta abordagem permite alcançar evidências específicas, equilibradas e de alta qualidade, que podem ser usadas para benefício público. Todas as entidades do ILSE seguem um rigoroso código de ética e acreditam que a boa ciência pode ter um impacto positivo na saúde pública em todo o mundo. Todos compartilhamos esses importantes princípios orientadores, e os projetos dentro das entidades do ILSE trazem ciência diversificada para a mesa, impulsionada por prioridades únicas. Você pode explorar essas prioridades de pesquisa científica visitando www.ilse.org. ILSE, construindo parcerias globais para um mundo mais saudável. Bom, então, continuando, pedimos que nos acompanhem nas nossas mídias sociais, no site, no LinkedIn e no Facebook. Esse é o QR Code para se cadastrarem no site. Nele vocês podem baixar todas as publicações que estão disponíveis gratuitamente e podem também ter acesso a todas as atividades que estamos desenvolvendo. Então, falando um pouco do nosso simpósio, o tema de hoje, então, é a interação cérebro-microbiota funcionais, atualidades, e tenho algumas informações importantes para passar para vocês antes do início. Então, a declaração de isenção de responsabilidade, onde todas as opiniões expressas nas conferências são do apresentador, cientista, e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. Algumas informações úteis, então, para fazer perguntas, vocês utilizem, por favor, o Q&A, localizado ao lado do chat, na barra inferior do Zoom, conforme a figura abaixo. E para acessar a tradução simultânea, clique no ícone Interpretation, na barra inferior do Zoom, e escolha a língua que desejar. Então, vou passar, então, os coordenadores de hoje, que são o Dr. Franco Maria Lajolo. Ele é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de São Paulo, doutor em Ciência dos Alimentos pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado pelo Massachusetts Institute of Technology. Foi pró-reitor de pós-graduação e vice-reitor da USP e atualmente é professor sênior do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. É co-pesquisador principal do Food Research Center, o FORC, membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, atua na área de Ciência de Alimentos e Nutrição com ênfase em Química e Bioquímica de Alimentos, principalmente nos seguintes temas: composição de alimentos, alimentos funcionais, caracterização estrutural e atividades biológicas de compostos bioativos.
Só um minutinho, por favor. Ai, gente, desculpa. É que aqui fica a barra bem em cima. Ah, consegui. Caracterização estrutural e atividades biológicas de compostos bioativos com aplicação da biologia de sistemas. É professor emérito da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. A outra coordenadora é a doutora Bárbara Peters. A Bárbara é nutricionista formada pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em nutrição clínica pelo GANEP, doutora em saúde pública pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado em endocrinologia clínica pela Unifesp e em nutrição e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP. É membro do Comitê Científico da Aliança Latino-Americana para a Nutrição Responsável, a ANUR, atua como cientista em nutrição na empresa International Flavors Fragrance, dando suporte científico para questões de proteína da soja, fibras e probióticos na América Latina. Passo a palavra, então, para o professor Franco, que vai apresentar os palestrantes. Muito obrigada a todos pela presença e tenhamos um ótimo webinar. Muito obrigada. Professor Franco, é com você. Obrigado, Flávia, pela apresentação. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, participando da abertura desse evento. Principalmente porque trata-se do 20º Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos que o ILSE vem organizando. Portanto, estamos há 20 anos, sem interrupção, realizando esse evento onde discutimos os avanços da área, as fronteiras da ciência, os temas polêmicos, enfim, e os desenvolvimentos que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Então, é com orgulho que eu comemoro hoje, e com vocês todos, e com o ILSE comemora esses 20 anos do nosso Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais. Nesse momento da comemoração do 20º aniversário, eu quero agradecer a todos os palestrantes que aqui vieram do mundo inteiro, foram dezenas e dezenas de pessoas de vários países que participaram aqui no Brasil internamente da organização desses eventos. O tema desse ano é a interação cérebro-microbiota e funcionais. Nós vamos ter hoje 2 palestras. A primeira sobre os aspectos fisiológicos relacionados ao envelhecimento neurológico e a segunda sobre cérebro, inflamação e compostos bioativos. A primeira palestra será do Dr. Alexandre Bussi, que é professor livre-docente de geriatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e pesquisador do Ambulatório de Memória do Idoso, do Serviço de Geriatria no Hospital das Clínicas aqui da Faculdade de Medicina de São Paulo conosco. Eu já apresento o próximo palestrante, que é o nosso colega e amigo David Vazur. É um prazer vê-lo aqui novamente, próximo a nós aqui no Brasil. O Dr. Vazur é PhD pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Montpellier, colega farmacêutico. Sua pesquisa, nos últimos 15 anos, concentrou-se na investigação dos mecanismos moleculares subjacentes à correlação positiva entre o consumo de dietas ricas em frutas e hortaliças e a diminuição do risco de doenças neurodegenerativas e no desenvolvimento de novas estratégias alimentares para retardar o envelhecimento cerebral, declínio cognitivo e doenças cardiovasculares, incluindo AVC e a demência vascular. Seus interesses recentes dizem respeito à forma como os compostos bioativos de alimentos modulam os transtornos neurodegenerativos induzidos pelo genótipo da ApoE e seus mecanismos subjacentes, incluindo o microbioma. Atua como editor associado para as revistas Nutrition and Healthy Aging, Frontiers in Neuroscience
Gut-Brain Axis and Frontiers in Nutrition, Nutrition and Brain Health. É membro do conselho editorial da Nature Scientific Reports, Neuroscience, Pharma Nutrition e Peer Pharmacology. É atualmente o presidente da Força-Tarefa Nutrition and Brain Health do ILSI Europa. Feitas as apresentações, eu gostaria de convidar agora o Dr. Alexandre para iniciar a sua apresentação. Dr. Alexandre, por favor. Professor Lajolo, obrigado pela apresentação. Queria agradecer também a oportunidade de participar desse evento, agradecer o Wilce, aos organizadores aí do simpósio e cumprimentar os outros professores dessa mesa, professora Bárbara, professor Bazur, e dizer que como geriatra, também estudando aí há mais ou menos uns 15 anos os aspectos relacionados à senescência e senilidade, principalmente relacionado à cognição. Então, vai ser um prazer muito grande poder dividir um pouco dessa experiência que vem adquirindo aí nas pesquisas clínicas, nos cursos e também na minha prática clínica. Tá? Esse foi o tema que me foi solicitado. Não tenho conflitos de interesses para essa apresentação. Eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o envelhecimento populacional, já que sou geriatra, e é gritante, como vem aumentando a população idosa no mundo todo, principalmente porque aumentou a expectativa de vida, e também vem diminuindo a fecundidade, menos pessoas estão nascendo. Então, nós que tínhamos uma pirâmide, até 2050, teremos aí uma pirâmide invertida, onde teremos mais pessoas aí acima de 60 anos do que pessoas até os 20 anos. E isso vai aumentar até 2060, depois até 2100, no mundo todo isso vem aumentando. Especialmente vem acontecendo nos países agora em desenvolvimento como o nosso. Aconteceu mais rapidamente, aliás, aconteceu anteriormente nos países desenvolvidos, e agora vem acontecendo mais rapidamente em um prazo menor nos países em desenvolvimento como o nosso. Aqui, para vocês verem aí no decorrer das últimas décadas o que vem acontecendo aí com esses dois grupos populacionais. E quando tem um aumento da população idosa, vem aumentando também o número de pessoas com demências. Então, nós temos atualmente aí em torno de 70 milhões de pessoas no mundo com demência, e isso, até 2050, vai chegar aí a 130 aproximadamente milhões de pessoas. E vocês veem que como o envelhecimento populacional nos países em desenvolvimento vai ser mais acelerado nas próximas décadas, isso também reflete numa inclinação maior dessa curva. Então, teremos principalmente a maior incidência de pessoas com demência nos países em desenvolvimento. E o impacto, não é o tema dessa aula, mas é muito grande para a nossa sociedade. Atualmente, os custos diretos e indiretos com as demências está em torno de $1 trilhão, e isso até 2030 tende a dobrar, porque essa população tende também a gastar muito com cuidados de reabilitação, cuidados em serviços de emergência, cuidados em instituições de longa permanência, necessidade
de pessoas que devem cuidar, mais medicamentos e assim por diante. A tipo de demência que mais vai aumentar com o envelhecimento justamente é a demência de Alzheimer, né? E quanto mais velha a população, né, maior a prevalência da demência de Alzheimer, né, comparativamente com os outros tipos de demência. E quando a gente fala em envelhecimento, né, a gente tem que diferenciar a senescência da senilidade. Então, senescência são as modificações fisiológicas que acontecem, né, é o envelhecimento natural, né, livre de doenças. E senilidade são as doenças, né, que tendem a aumentar com o envelhecimento, né, e que tem, é claro, uma inter-relação aí com o processo de senescência. Então, essa aula eu vou me ater especificamente à senescência cognitiva, né? A gente sabe que com o envelhecimento existem modificações, né, anatômicas, modificações fisiológicas. Por exemplo, o tamanho do cérebro diminui, existe uma atrofia, né, dessa parte cortical, né, e, portanto, existe um aumento, um alargamento do espaço licórico, tanto que envolve, né, o encéfalo, mas também dentro dos ventrículos, né, que podem ser verificados aqui. Então, há um alargamento, né, compensatório, a gente vê isso principalmente nos exames de imagem. Isso acompanha, é claro, com uma certa redução de neurônios, né? A cada década existe uma certa diminuição de neurônios, especialmente neurônios de sustentação. Isso vai trazendo algumas modificações, né? Aqui a gente tem um neurônio, né, que poderia se dizer que é uma unidade, né, do sistema nervoso, mas, na verdade, a unidade mais importante, na verdade, são as vias neurais. Cada neurônio, ele se conecta através de sinapses com milhares de outros neurônios, trazendo trilhões de conexões, né? E aí que a gente pode encontrar o funcionamento cognitivo, né, dentre esse funcionamento da sinapse. O envelhecimento acaba trazendo, né, algumas modificações, por exemplo, a diminuição da velocidade do processamento das informações. Por quê? O funcionamento precisa das sinapses estarem acontecendo adequadamente, e com o envelhecimento isso acaba diminuindo. Então, há uma diminuição da velocidade, né, da comunicação entre os neurônios, né, uma certa diminuição de alguns neurotransmissores importantes. A célula neuronal, também ela, com o envelhecimento, vai tendo modificações fisiológicas, né, a capacidade de ter a produção de proteínas diminui, a capacidade de obter energia também diminui, né, mas não que vá comprometer o funcionamento de forma fisiológica. Isso realmente vai acontecer se tiver um problema, né, uma doença neurodegenerativa, por exemplo. Desde que nascemos, né, aliás, desde que fomos concebidos, né, a gente tem esse processo de neuroplasticidade, onde existe uma neurogênese, onde há a formação de proteína, a formação de novos neurônios, de novas conexões nervosas. É claro que esse processo de neuroplasticidade ele é muito maior na criança, mas isso, né, não deixa de existir com o envelhecimento, né? Existe uma diminuição das possibilidades da neuroplasticidade, seja para aprender coisas novas, para aprender uma língua nova, um instrumento musical, né? Tudo isso trazem transformações no cérebro, né? E a criança, né, tem essa capacidade maior em relação ao idoso. Também o enfrentamento de doenças precisa de uma neuroplasticidade, eventualmente, para ter uma reabilitação. E a gente sabe que na criança é mais fácil por conta
dessa neuroplasticidade mais presente do que quando a gente vai comparar com as pessoas mais velhas, né? E esse processo ele também é importante para a gente desenvolver a nossa reserva cognitiva. Então, quanto maior o nível educacional, né, quanto mais a gente estimula o cérebro em todas as fases da vida, quanto mais conexões nervosas, neuronais a gente vai formando no decorrer da vida, melhor vai ser a nossa reserva cognitiva para o futuro. O que significa essa reserva cognitiva e por que ela é estudada hoje, nos dias atuais? Porque a reserva cognitiva é a capacidade do cérebro de enfrentar uma doença, por exemplo, uma doença neurodegenerativa, né? Vamos dizer que tenha uma doença se instalando numa pessoa com uma alta reserva cognitiva, uma doença de Alzheimer, por exemplo, e uma outra pessoa de mesma idade com uma menor reserva cognitiva. Então, é possível que essa pessoa com menor reserva cognitiva venha apresentar os sintomas da doença, né, o comprometimento cognitivo, comprometimento funcional, mais precocemente do que aquela pessoa que tenha a sua reserva cognitiva maior, porque eventualmente Pessoal, desculpa, eu acredito que o doutor Alexandre ele teve um problema técnico, vamos ver se ele volta. Só um minutinho, por favor. Também não estou conseguindo, acho que travou. Já estamos em contato com o doutor Alexandre, já ele retorna. Só um minutinho, por favor, pessoal. Obrigado, Flávia. Vamos aguardar um pouquinho. Olá, acho que deu algum problema. Posso reiniciar? Por favor, doutor Alexandre. Então, a gente estava falando sobre a reserva cognitiva e essa é super importante, inclusive para a prevenção cognitiva no decorrer da vida, vários aspectos relacionados aí, por exemplo, a dieta, né, a atividade física, a própria
os próprios estímulos cognitivos, estímulos físicos, né, a atividade física, os hábitos saudáveis, os controles de doenças, especialmente a doença cardiovascular e assim por diante. Nós temos na nossa cognição, de acordo com o DSM-5, né, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, esses domínios cognitivos. Então, é a memória e o aprendizado, é aquilo que a gente aprende, é aquilo que a gente consegue memorizar de acordo com a nossa memória autobiográfica, os acontecimentos, né, que vão acontecendo com a gente, um livro que a gente lê, um filme que a gente vê, as funções executivas que estão relacionadas aí à organização, a planejamento, raciocínio abstrato, o raciocínio lógico, estão dentro aqui, então, das funções executivas. A linguagem, a nossa capacidade de compreender, nossa capacidade de se comunicar, de dar nomes para as coisas. As funções perceptomotoras está muito relacionado à nossa coordenação motora, à nossa capacidade visoespacial. A atenção complexa, eu vou falar mais para frente, mas tem alguns tipos de atenção, mas basicamente a capacidade de manter a concentração em algo sem se distrair ou fazer duas coisas ao mesmo tempo, ou manter a atenção por um longo período de tempo. E isso, é claro, acaba sendo importante para o desempenho de outras funções cognitivas, e a cognição social está relacionado ao comportamento, como essa pessoa vive na sociedade. Aqui, algum exemplo, se a gente ficar aqui tentando procurar qual é o 8 aqui, a gente pode medir o tempo e a gente vai conseguir ver uma capacidade atencional, por exemplo, num teste simples como esse. Mas outros testes a gente pode também fazer para medir essa capacidade de atenção sustentada. Ao mesmo tempo, na vida diária, se alguém falar o número de celular, né, e eu ficar com aquelas informações na minha mente para depois digitar, isso também é uma capacidade aí para, principalmente, atenção, né, e memória de trabalho, né, uma memória mais de curto prazo. Né? Então, isso está relacionado à atenção complexa. A atenção, ela pode ser, aí, como eu disse, mantida, né? Então, quanto tempo você consegue ficar, né, num determinado, prestando atenção em alguma coisa. Atenção dividida, quando você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Atenção seletiva é quando você consegue inibir um estímulo para prestar atenção em outro, e atenção alternada, você inibe um e logo em seguida você inibe o outro e vai fazendo, né, uma alternância entre os estímulos. Entretanto, se você vai para um estímulo como esse, né, a gente tem que identificar aqui as figuras que estão aqui. Então, pode ver aqui que tem uma maçã, né, uma melancia, uma uva. Isso é detecção visual, uma capacidade visoespacial. Né? Então, entra aqui no perceptomotoras. Entretanto, se eu simplesmente pedir para vocês nomearem essas figuras que estão aqui, e a gente realmente faz isso, né, aplicando testes, esse faz parte do Boston, né, Test, que a gente faz para verificar a linguagem, né, e isso ajuda a perceber se tem alguma dificuldade nesse domínio. Aqui simplesmente para a gente completar essa figura que está na parte de cima, escolhendo um dos números abaixo. Né? Então, a pessoa escolhendo o 3, por exemplo, ela vai completar a figura de cima. Ela precisa de um raciocínio lógico. Aqui, por exemplo, ela tem que escolher a 1, né, para completar essa figura. Então, a gente pode também aumentar a complexidade e, portanto,
né, conseguir distinguir o desempenho de uma série de figuras, né, como essa, para poder verificar se essa pessoa está dentro da normalidade, comparando com outras pessoas da mesma faixa etária e escolaridade, ou se está abaixo do que seria esperado e, assim, portanto, com um comprometimento. Então, aqui a gente vê, né, que a gente usa para esse teste, né, 2 domínios cognitivos, tanto funções executivas, né, que é o raciocínio lógico, mas também funções perceptomotoras. Então, tem alguns testes que a gente não consegue isolar dentro de uma certa função, a gente acaba usando 2 domínios, né, no mesmo teste. Aqui, se todo mundo olhar, vai logo perceber que é Brasília, né? Principalmente o pessoal aqui do Brasil, né? Então, é a capital de Brasília, nós temos isso na nossa memória semântica. Aqui, por exemplo, memória de procedimento, a gente utiliza a memória de procedimento para, por exemplo, dirigir um carro, para andar simplesmente, ou subir uma escada, ou para tocar um instrumento musical. Aqui, uma série de números que eu posso pedir para vocês prestarem atenção e depois me repetirem. Então, eu consigo ver se essa pessoa tem uma atenção e qual é o span atencional que ela consegue atingir. E a gente sabe que isso modifica com o envelhecimento. Eu posso pedir para a pessoa falar de trás para frente, então ela tem que lidar com as informações, a gente está falando sobre memória de trabalho, memória operacional. Se eu pedir para vocês memorizarem essas 5 palavras, e eu posso mostrar isso várias vezes, posso mostrar 2 ou 3 vezes e permitir que vocês façam estratégias para memorizar isso, e depois eu falo que eu vou perguntar mais para frente sobre essas informações. Né? E daí, quando eu faço um estímulo interferente, que pode demorar 1 minuto, ou em alguns testes pode demorar até uns 10 minutos, e eu pedi para recordar, para me dizer quais eram aquelas palavras, e daí eu vou poder saber se essa pessoa conseguiu memorizar. Então, aqui, quando a gente fala de memória, a gente tem que ter essa possibilidade do aprendizado. Né? A pessoa tem que prestar atenção, fazer suas estratégias, ter esse aprendizado, as repetições, para daí a gente realmente verificar se o domínio, memória e aprendizagem está afetado ou não. E elas estão, essas diferentes funções, em diferentes áreas do cérebro. Por exemplo, aqui na região frontal, na região pré-frontal, no córtex, a gente tem aqui a memória de trabalho, mas a gente tem também a nossa atenção, as nossas funções executivas, estão especialmente aqui, nessa área em vermelho. A memória semântica, a linguagem, ela está mais nessa parte em azul, no lobo temporal, na parte mais inferolateral. E a memória de procedimento, aquela para tocar um instrumento musical, para aprender o esporte, para saber dirigir, usa essas áreas em verde, são os núcleos da base, a área motora aqui, e o cerebelo também, que dá os movimentos finos. E nessa área aqui, no lobo temporal medial, está o hipocampo, e a região aqui para-hipocampal, onde a gente tem o aprendizado, tem a formação de novas memórias. Então, essa área é muito importante para aprender coisas novas e, portanto, aqui que acaba iniciando a maior problemática da demência de Alzheimer, e é nessa área que inicia, então, a problemática dessa doença. Existem vários tipos de classificações, por exemplo, a memória declarativa, que é aquilo que eu falei, quando a gente chama de episódica, é para aprender coisas novas que aconteceram com a gente ou que a gente leu, e a memória semântica é um outro tipo de memória que a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Dá um nome para animais,
né? Saber o nome das cores, saber fatos históricos, por exemplo. É o que a gente usa para fazer palavras cruzadas, por exemplo. Então, quando a gente fala, olha, faça palavras cruzadas que é bom para a memória, né? Na verdade, a gente está usando só esse tipo de memória aqui, que é a memória semântica, né? E que não necessariamente a gente precisa usar no dia a dia. No dia a dia, a gente acaba usando um outro tipo de memória, que é a memória episódica. E um exemplo que eu dei aqui sobre memórias de procedimento, por exemplo, entra aqui em memória não declarativa, né? Aqui um outro exemplo de memória não declarativa. Então, as pessoas são capazes de ler o que está escrito aqui, né? Na verdade, estão faltando várias letras e a ordem, né, está... na verdade, a ordem está totalmente trocada, mas as pessoas conseguem, as pessoas que sabem o português, conseguem ler o que está escrito aqui, graças a uma capacidade aí não declarativa de priming. Esse priming a gente utiliza, inclusive, para a reabilitação aí de pacientes com lesões neurológicas ou com comprometimento neurológico progressivo com doenças neurodegenerativas, né? E tudo isso eu falei para colocar um pouquinho o que acontece com o envelhecimento, o que muda com o envelhecimento. Na verdade, até um tempo atrás, achava-se que com o envelhecimento era normal a pessoa ter processos degenerativos, né? Era quase que colocado como normal de que a pessoa teria um quadro demencial, né? Uma demência senil. E, na verdade, com o avançar das pesquisas observacionais, a gente vê que tem pessoas, né, com 90 ou 100 anos que mantêm a sua capacidade cognitiva intacta, né? É claro, com algumas mudanças relacionadas ao envelhecimento que eu vou colocar aqui. Então, os melhores estudos são os estudos longitudinais, onde a gente tem a possibilidade de comparar a pessoa consigo mesma, né? Diferentes fases da vida. E esses estudos trouxeram algumas respostas para a gente, né? Então, por exemplo, o envelhecimento não interfere muito na linguagem, a capacidade de se comunicar em diferentes fases da vida. Se a pessoa não tem lesões neurológicas, vai continuar se comunicando bem, dando nome para as coisas, né? O vocabulário até tende a aumentar até uma certa idade, até vai aumentando, né? Então, portanto, a memória semântica, que são os conhecimentos que a gente vai tendo no mundo, também pode ir aumentando, e ela pouco vai ter influência do envelhecimento. Habilidades visoespaciais têm uma certa diminuição com o envelhecimento, né? Principalmente as questões que envolvem aí atenção, que envolvem identificação visual, a integridade do o aparelho visual. E com o envelhecimento, algo que acontece de maneira muito visível é a diminuição da velocidade de processamento das informações. E isso acaba interferindo em alguns domínios cognitivos. Inclusive, até para o desempenho em tarefas de vida diária, interferência nos testes que a gente utiliza para fazer a avaliação. Muitas vezes a gente precisa dar o tempo necessário para aquela pessoa conseguir desempenhar algumas tarefas, né? E se a gente não dá esse tempo necessário, vai parecer que essa pessoa tem um comprometimento e muitas vezes não é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Então, principalmente quando a gente tem testes aí para ver raciocínio lógico, o jovem às vezes tem esse raciocínio mais rápido, né? Então, a gente tem que dar o mesmo teste, um tempo necessário para que esse idoso dê a melhor resposta, né? Então, isso é super importante quando a gente vai fazer a bateria de testes. Em relação à atenção complexa, né, muda bem pouco a capacidade de manter a atenção. Entretanto, os outros tipos de atenção modificam bastante com o envelhecimento. Então, a maioria das queixas cognitivas, às vezes, são não necessariamente, a princípio, por problemas de memória, mas muitas vezes porque a pessoa tem menos atenção
né? E as queixas que a gente acaba vendo daquelas pessoas que que procuram os serviços aí de saúde, na verdade, são por modificações do envelhecimento na própria capacidade de atenção. E hoje, com o nosso mundo corrido, né, com um monte de informações que nós temos por aí, as pessoas dormindo menos, né, as pessoas, né, tendo que dividir tarefas, né, em casa, no trabalho, né? Então, as pessoas mais jovens também estão, vamos dizer, mais precocemente tendo aí suas queixas cognitivas, especialmente aí queixas de atenção, quando a gente vai avaliar melhor com os testes cognitivos, né? Funções executivas também são afetadas pelo envelhecimento, né? Maiores dificuldades aí na tomada de decisões, resolução de problemas, na organização, né? A argumentação e também na flexibilidade mental. Isso a gente verifica mesmo e precisa fazer os ajustes nos testes, né? A memória de trabalho, então, é uma queixa muito frequente a pessoa falar, nossa, eu vou lá na cozinha pegar alguma coisa, quando chego lá, não lembro o que fui pegar. Então, ela fala que é uma falha de memória, mas, na verdade, não é bem aquela memória episódica, é a memória de trabalho, que é mais relacionado aqui à região, né, pré-frontal, que eu já falei para vocês. Agora, a memória episódica, que é essa relacionada, né, que as pessoas têm medo e que pode estar relacionado com o início da doença de Alzheimer, ela também sofre modificações com o envelhecimento. Existe, muitas vezes, um empobrecimento das recordações de coisas que aconteceram com a pessoa no final de semana ou no mês passado. Existe um empobrecimento quando a pessoa vai contar. Isso é normal, né? Ou, às vezes, precisa, né, de ter pistas, olha, foi isso, aconteceu isso, para daí a pessoa conseguir lembrar de outras informações relacionadas àquele episódio. E quando a gente passa um certo tempo, né, e vai voltar aquelas informações, por exemplo, num teste cognitivo, poderia ser uma lista de palavras, por exemplo, com 12, com 16, ou poderia ser uma lista de figuras, por exemplo, com 10 ou 16 figuras, né? A gente daí está indo para memória e aprendizado. Tá? É claro que isso é muito importante que a gente tenha nas diferentes populações, por exemplo, na população brasileira, na população americana, na população francesa, e também, né, nas diferentes graus de escolaridade, ter a normatização, para a gente poder fazer a comparação com indivíduos semelhantes e verificar se existe, né, um comprometimento, que normalmente a gente verifica quando tem um desvio padrão abaixo do que seria esperado para aquela pessoa, né, e quando já é um quadro de comprometimento mais importante, por exemplo, já um quadro de demência, uma demência de Alzheimer, uma demência vascular, e daí geralmente dois desvios padrões abaixo do que seria esperado para aquela população. Né? Então, resumindo, é isso, essas são as funções que a gente tem, né? E o envelhecimento afeta todas essas funções, umas um pouco mais do que outras, e a gente precisa fazer os ajustes para fazer uma avaliação adequada. É claro que a gente tem que falar um pouco de senilidade, né? O envelhecimento cognitivo, ele pode predispor o aparecimento de doenças, né? Antes não apareciam essas doenças porque as pessoas não viviam tanto, né? Mas provavelmente já tinham um processo no cérebro, né? Já tinha um processo degenerativo. Aqui, o Alois Alzheimer, né? Que fez a sua publicação, né, nessa paciente, Agustin, e justamente ela tinha um Alzheimer precoce, né, e por isso que ele achou estranho uma pessoa com demência aos 50 anos, e ele era um neuropatologista, e ele fez aí a apresentação do caso clínico e publicou. A gente tem na nossa célula cerebral lá
uma via amiloidogênica para cá e uma via não amiloidogênica. Isso está sempre em equilíbrio. Mas quando tem o processo, né, da doença de Alzheimer, essa via amiloidogênica acaba tendo um avanço, né, uma priorização, né, e daí formam-se aí essas proteínas, né, anômalas em grande quantidade que vão se depositando aí os oligômeros beta-amiloide, formando as placas beta-amiloides fora da célula e dando a sinalização para dentro da célula, formando, né, os emaranhados neurofibrilares, os emaranhados de proteína tal. Né? Existe aqui uma desorganização, uma hiperfosforilação da proteína tal, e tem, daí, a partir disso, uma disfunção da célula, né? Disfunções de produção de energia, de proteína, as sinapses, né? E isso vai trazendo consequências, lembrando que essas alterações primeiro trazem os sintomas por disfunção e depois vai ter a morte celular, né? A morte neuronal. Outro, a fisiopatologia aí das demências, né? Também existe um componente da parte vascular, e isso tem sido estudado muito para a doença de Alzheimer, inclusive, e, é claro, para a própria demência vascular, mas outros tipos de demência. Né? Então, eventualmente, essa unidade, né, que é a unidade neurogliovascular, existe uma disfunção por diversos motivos, eventualmente relacionados, inclusive, com o que a gente come, com a nossa microbiota, né, e também esse eixo que a gente vai ter em outras aulas, né, com maior detalhamento, eventualmente pode alterar o funcionamento dessa unidade, e daí, né, tanto trazendo mais substâncias tóxicas para o tecido cerebral, como também uma dificuldade para depurar essas substâncias tóxicas, né, além do que a barreira hematoencefálica também pode ter uma alteração. Então, da parte vascular, tanto a barreira hematoencefálica quanto, né, o fluxo sanguíneo cerebral pode ter uma desregulação e daí trazer aí desordens, né, neurológicas ou quadros demenciais. Por exemplo, aqui em verde, alterações nessas áreas específicas do ponto de vista vascular podem trazer a sintomatologia, pode desencadear a neuropatologia do Alzheimer. Mas também tem sido estudado que outras neuropatologias, aqui, por exemplo, a demência de Parkinson, né, ou outras doenças, a doença de Huntington, por exemplo, e outras, né, esclerose múltipla, em várias áreas cerebrais, eles podem ter, eventualmente, esse mecanismo em comum inicial. Então, a gente tem a neuropatologia de Alzheimer e, eventualmente, né, mais precocemente, sejam as alterações vasculares. Lembrando que, para acontecer as manifestações que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né, de demência leve, demência moderada, né, às vezes já iniciou essas alterações neuropatológicas 20 anos antes, tá? Então, é super importante que a gente tenha ações aí de prevenção, né, e parece que isso, né, envolve muito as questões dos hábitos, especialmente a dieta e exercícios físicos. Obrigado, então, aí pela atenção de vocês e depois vou ficar à disposição para a discussão. Obrigado, Alexandre, pela excelente aula. Passaríamos agora imediatamente para a palestra do Dr. Dave Vazur. Dave, okay. Can you start, please? Thank you. I'm just going to share my screen. Yes.
Do you see my screen? I suspect you do. Yes, perfectly. Thank you. Okay, that's my great pleasure actually to be here. And well, obviously I would have preferred to be here physically, but unfortunately, given the situation at the moment, it's not really possible. So I'm going to talk today about the brain inflammation and through bioactive compounds. In fact, my talk is going to, I was looking at the overall program of the ILSI Brazil, and I think my talk is going to fit in almost every single part of his talk, of his program, because it's going to be a summary of what we do at the moment. So as presented by my colleague just before, we have population rising, the age going over 60 is increasing, and there's actually expectation that by we can have about 1 billion people aged over 60. And unfortunately, over 50 million people do live with dementia nowadays. And the projections is not looking good because it's going to increase to 152 million by 2050. These are actually the projections. Obviously, this has a rate of significant healthcare, as was presented before, social and public policies implications. So it's very important that we try and tackle as much as possible the problem. So it was also presented just before, like a few minutes ago, and I think it's a very important thing to talk about, is as you're getting older, obviously your cognitive functions are threatened and they are going to decrease. I mean, in normal aging, these may decrease slowly. Some people won't actually even see any change in their cognitive functioning too much. But obviously, this would also might be challenged by pathological aging, where you see starts of the lesions we were talking about, the vascular or amyloid beta deposition, tau tangles, all of these lesions coming, which are going to be and taking years before you could see something, and biomarkers are not yet actually able to discriminate those at the early stage. But you're going to have preclinical symptoms and you're going to see that trajectory changing from normal aging. Then you're going to reach the stage of MCI or mild cognitive impairment. Out of this, some people will travel to dementia, Alzheimer's disease, for example. Some of them will actually just keep on being MCI, although their actually cognitive performance will be much lower than normal compared to someone with a age-related cognitive decline. So the big question is, what are the vulnerabilities of these? And I like to just talk about what we call the exposome. So it was also very presented actually earlier, but your lifestyle and environment are going to affect your metabolism. So your diet, for example, is a huge impact on the way you're going to react. Also, your exercise, stress levels, many other parameters might come into play. But importantly as well, your genes are going to affect it, and we will look into these particular ApoE4 genotype. And recently, there is also the macrobiota, microbiome, the collection of microbes you're going to see in your gut. All of these all together have a huge impact on your metabolism and will affect your final phenotype. This may also affect your metabolic homeostasis, changing you from being like in homeostasia to more dysbiotic state. So let's start with the microbiome. So we know that as we are getting older, our microbiota is changing, and that change is occurring from childhood and birth, almost depending on the type of birth you have, to the older age. And there was a very nice demonstration about shift in microbiota by Paul O'Toole and colleagues in University of Cork, demonstrating that as we get older, we could see the shift occurring in our taxa here of the microbiota. But up to now,
the actual relationship there was between the causality that was existing between your gut microbiota and your brain was not only, it was not actually clear. So we worked on that, and we did an experiment to look into the impact of transplanting fecal microbiota from an old animal to a young animal to see how that was affecting the brain function. So what we did was to actually treat by antibiotic these animals, do the FMT, the fecal transplantation, a few times over about 2 weeks, then did some behavioral testing. So what we observed was, obviously, by changing the microbiota, by inputting the old microbiota into young mice, we observe a change in some of the particular families and species of bacteria, in particular Prevotelaceae and Faecalibacillum were changed, along with Rheumoniococci and Lactobacillus. We observed that, but interestingly, was most striking and shocking was that by transplanting that microbiota, we were observing that, in fact, animals' cognition was impaired. So we observed that these animals were doing much worse in here the Barnes maze, or they're doing much worse as well in discrimination index of the object recognition. So meaning that their memory was impaired just by changing the microbiome. So that was a real causality experiment. When we looked into more detail, then we observed that, in fact, the actual inflammation was increased in these animals. So by just transplanting the microbiota, we increased your macrophage infiltration and activation in the brain of these animals. But also we changed the bioenergetic levels of the brain, essentially linked to some bacteria, which we did correlation to. And that is very important because there was very recently a very nice review, which I do recommend for people interested in energy gaps, by Cunnane, demonstrating that as we get older, in fact, our hypoperfusion, the amount of glucose, for example, used, and the contribution of glucose into our brain functioning through the TCA cycle in particular, is decreasing as we get older. You see that people with AD do not contribute much of this glucose energy. And some of the ketones, which we are using from medium chain triglycerides, for example, may take over and help to build that gap. So very interesting work on this bioenergetics, which I would absolutely recommend. So obviously here, what we observed was a direct link between the brain and the gut here, the gut-brain axis. But obviously we were also interested in other aspects, because when it comes to aging and Alzheimer's disease, one thing which is very important as well is your genotype. And ApoE genotype is one of the strongest link for Alzheimer's disease. It's mainly expressed in the liver, about 90%, and also present in the brain glial cells and the macrophages. You have about 6 different genotypes, and the most common described are E2, E3s, and E4s. And if you're an E4 carrier or homozygote, you have a 15-fold increase of Alzheimer's disease risk, whilst compared to the E3, which is more likely to be equivalent to what we call a wild type phenotype. Interestingly as well, is the genotype is very much described in the Caucasian population, but also in the Japanese. So these populations are actually at risk of having higher prevalence of E4 carriers. Although there was a huge link between ApoE4, Alzheimer's disease, amyloid beta deposition, tau, tangles, inflammation, all of this, there was nothing at all related to its actually metabolism and microbiome. We were very much interested into this at that time. So what we did was to run another study here, where we compared age animals, here young animals versus old animals, and from 2 different genotypes here, the E3 genotype, which is the wild type, like I mentioned before, and the E4 genotype. And when we look at the entirety of the microbiota, what we observed was, as much as we were not surprised to see that shift,
according to age, as demonstrated before. We were not surprised to see this. Aging is changing the microbiota structure. Not surprising to see that shift here in this PCI. But what we were really surprised about was the capacity for us to separate these mice according to their genotype and to their age. And when we did further analysis and looked into the metabolism, and in particular using metabolomics here, using co-inertia analysis, which is looking at the congruence between the microbiome and metabolome, what we observed was mainly bacteria loss was related to butyrate production. And ApoE4 carriers were having big decrease in butyrate production, which might somehow explain the impact of the ApoE4 genotype on neuropathology in the brain. Yeah, we haven't checked that yet, but we will follow this up very soon. So what are the strategies? Obviously, I mean, it's complicated, but as we could see, we could actually affect both the brain, but also the gut. And there's a diverse array of food bioactives. So polyphenols, for example, these are compounds you find in fruit and vegetables and give the color of, for example, the berries. You can find it also in cocoa, in tea. But you also have the omega-3 fatty acids like EPA, DHA, or long-chain fatty acid, the B vitamins, the carotenoids. This is not an exhaustive summary of what are the bioactives. These are just the most common ones you're going to find, and those which were reported to act on the brain. So let's start with omega-3 fatty acids. So if you look at the total meta-analysis of 10 different RCTs, we could see that fish oil, and here EPA and DHA have an impact or specific cognitive domain here, attention, which we were discussing just before, and processing speed, but also mainly actually in healthy or demented, in healthy or demented participants. So it needs to be acting when you have a start of some already cognitive decline to see the impact of fish oil on those participants. Unfortunately, however, when we look into more detail, then what we observe is that omega-3 fatty acid, in fact, struggle to reach the brain if you're an ApoE4 carrier. So to come back to what we saw before. So ApoE4 carriers have a different capacity to uptake DHA to the brain, which is important in order to maintain the synaptic plasticity of the membranes. And we demonstrated that as well in mice, that in particular, aged female mice were particularly prone to a decrease in DHA concentration in their brain at 18 months old of age, that was important, essentially when we know that diet lipids like EPA and DHA are linked to the production of specific resolvins, marazines, or protectins, which are molecules able to resolve inflammation. So what we seen was, in fact, that according to genotype, there was a decrease in some of these resolvins, bringing down the capacity to limit inflammation in the brain. And that could be just triggered by just the ApoE genotype. Now, if we look at attention, like it was mentioned before, berries have been reported to act on both attentional memory, but also on executive function and episodic memory. Here we did a clinical trial in young adults. And what we did is to put them under sustained cognitive effort, like a student doing an examination. So stress and cognitive effort. What we observed is by giving them berries and berry polyphenols derived from grape and blueberries, we were observing that they were able to sustain a better attention if they were fed or taking these capsules about 2 hours, 2 and 3 hours before the stress being induced. And that was concomitant with a high concentration of circulating amount of these metabolites in the systemic circulation. So
we believe that the connection between those was important, essentially because it's been reported that polyphenols are able to affect the cardiovascular function and might have a better perfusion across the brain here, which might explain a better cognitive performance on the acute way. We also did some other work, and then interestingly here, whilst most of the people are reporting the impact of anthocyanins on cognitive performance in older animals, nobody looked into how feeding the animals with anthocyanins were able to improve their learning capacity, not their retention, but how they learn. And here, what we did was to feed the animals at baseline. And what we saw was, after 6-week training these animals in the maze, obviously we were expecting an increase, a statistical increase, because the learning capacity was obviously working. So these animals were efficiently working, memory was actually working properly. But what we were surprised to discover was when we fed the animals with anthocyanins, their capacity to learn was even faster and better after 6 weeks supplementation. And that was linked to, I couldn't put all of those onto the graph, but what was linked mainly to a change in specific proteins involved in the synaptic plasticity and retention of memory. So in particular, CREB or BDNF, the brain-derived neurotrophic factor, were improved and increased along with the AKT and MAP kinases modulation. So as we saw as well, flavonoids are also able to affect neuroinflammation and neurotoxicity. There's a lot of information how they could do that. We know that some flavonoids are able to cross the blood-brain barrier. They may affect insulin resistance by affecting some of the parameters essentially in the liver. We will see that a bit later. They're able to modulate habitat deposition plaques, modulate through the TLR receptor inflammatory markers, but also, interestingly, change tryptophan concentrations. So here in the brain, not in the gut, by switching to the kynurenine quinolinic acid pathways through the IDO1 pathway, which is important in resolving inflammation in neurons. So there's a lot of information, and we know that flavonoids may act at different levels, including on sorting out the serotonin pathway. As an example here, in old animals, we looked at the hippocampus. This is a 22-month-old rat. If you look at the placebo control, you have here an increase in OX42 positive cells, which are macrophages, monocytes, whilst under the flavanols, which are the main compound found in cocoa or tea, you find actually a reduction of these particular concentration and cell activation. That was also demonstrated here. For example, we look at the young versus old animals. You have INOS activation, the inducible nitric oxide synthase activation. You can see here by using in situ hybridization, and when we feed the animals with either blueberries, flavanols, or anthocyanins, that was decreased to a level of about half from the old animals, so decreasing local inflammation here in the CA3 region of the hippocampus. But I think, for me, it's a bit more complicated than this. We look at the brain in one single way, and in fact, the body is interacting all together. Your intestine, like I demonstrated in the gut-brain axis, is involved, but also the liver. So I want you to really talk about how the gut microbiota liver-brain axis is affecting the overall cognitive performance. And that's important, and I'm going to take an example here with a compound which is called trimethylamine, TMA, which you find in a high concentration in fish, in dietary seafood, for example, but also you can find it in choline, betaine, and carnitine in a meat when you're eating it. And what happens is whenever you're consuming that, the bacteria from your gut are going to transform this choline into TMA
And then your liver will, through the enzyme FMO, the flavin monooxygenase, will transform it into what we call TMAO, the TMA oxide or the trimethylamine oxide. And then this will be excreted in urine. So there are a lot of different discussion, and so far TMAO has been causally linked to cognitive decline, and some colleagues demonstrated that TMAO was increased in AD patients in comparison to control, suggesting that may contribute to decreased neurological functioning. However, there was a very recent work as well by Zhuang demonstrating that this relationship may not be actual and not the case using Mendelian randomization. What we did was actually to work with animals again, and we used a model of low-grade inflammation. So we used that model by injecting once a week a small dose of LPS to animals for 8 weeks. What we observed was when we're injecting animals with LPS just once a week, we are decreasing their body weight. But when we feed them with TMAO here, or LPS and TMAO, then we recover that body weight. Interestingly, we were able to see that the change in permeability to the blood-brain barrier was actually affected. We were discussing that just before with my colleague, saying that, you know, as we get older and neuroinflammation may affect blood-brain barrier permeation, here it was the case. It was, although not significant, that was increased permeability of the blood-brain barrier, the LPS down, but TMAO was counteracting the effect. Interestingly as well was the cognition. And what we observed was a decrease in cognitive performance with the LPS, whereas TMAO was recovering that effect again, which is very important for us. So when we look at the actual blood-brain barrier, we looked at isolectin marking. What we observed was that in fact there was a change in the permeability here of this particular component. Interestingly, when we looked into more detail into the inflammation pathways related to this, it was very surprising for us to see that only the entorhinal cortex was affected by the number of processes here of both the macroglial cells and the astrocytes. Interestingly, why? Because if I'm coming back to the previous slide, the discrimination index or the novel object cognition task is very specific to the entorhinal cortex. It's not much of a hippocampal task. But interestingly here, what we were seeing was that TMAO was affecting the entorhinal macroglial cells and nothing in the hippocampus was seen, meaning that the effect of TMAO here was really regional and local to a specific region of the brain through the permeation able to counteract the effect of inflammation in that particular region and improving cognitive performance. More recently as well, there was some work demonstrating that bile acids produced by your liver are not only the detergent you think they are obviously here to detoxify pathways and have different things, but they were demonstrated to be involved as well in Alzheimer's disease. So altered cholesterol and bile acid metabolism was linked, for example, to Alzheimer's disease. And they demonstrated an alternative pathway in the brain able to produce these particular secondary bile acids. And the metabolomic analysis here demonstrated that secondary bile acids are actually associated with cognitive decline. So that link between your gut, your liver, your brain is actually really very important. That is interesting because a few years ago, we demonstrated that our flavonoids were able to modulate bile acid concentration in the liver, in particular case here, for example, cholic acid here, or chenodeoxycholic acid here, were improved by the flavonoids. That was mainly linked through the activation of liver enzymes here, what's called CIP7A1 or CIP8B1. Which are involved in the production of these primary bile acids. But importantly as well, some
not all the bile acids are good for you, and DCA, deoxycholic acid, is actually quite detrimental. We demonstrated in that recent paper that, in fact, if you give DCA to a certain concentration, here 5 micromolar, then it's changing the permeability of the gut. And by affecting gut permeability, you have change in the structure of the tight junctions, changing the intestinal permeabilization, making your gut more permeable to inflammatory markers and immune cells to travel through the systemic circulation, reach the brain, activate TLR4 receptors, and also inflammatory receptors directly. What we showed here was, in fact, by adding epicatechin, which is still a flavanol, to these DCA, we were able to counteract the effect through the ERK activation and the scavenging of oxidative stress, in particular through the NADPH oxidase upregulation. So mainly looking on the active stress regulation and inflammation at the same time. And that's it for me. These are all the partners and collaborators I've been working with. And thank you very much, and looking forward to any of your questions. Bem, thank you, David, for excellent presentation. Podemos agora ir à sessão de perguntas. Eu não sei se a Bárbara já tem alguma pergunta. Sim, temos uma pergunta, professor. Flávia. Primeiramente, parabenizam pela excelente palestra de ambos os professores. E a pergunta é para o Dr. Alexandre. No envelhecimento, há interferências para se manter a memória. Por outro lado, dependendo do teste, o idoso tem um conhecimento geral e vocabulário maior e acaba se saindo muito bem. Isso ocorre com frequência? Olá, Bárbara, obrigado pela pergunta. O idoso pode ter um maior vocabulário, realmente, especialmente se é de maior escolaridade, né? Mas existem técnicas para você conseguir perceber se aquilo ele está, vamos dizer, com uma alteração na linguagem, com uma alteração na atenção, uma alteração na memória. Né? Porque, por exemplo, se eu quero acessar a memória, existem formas de você fazer essa avaliação. Por exemplo, eu tenho que dar um tempo necessário e fazer um teste de extrator, por exemplo. Se eu dou uma lista de palavras para ele, né? Ele vai ter um vocabulário, eventualmente ele consegue fazer mais associações para poder memorizar, né? Entretanto, eu vou depois colocar um outro teste, por exemplo, para ele falar animais que vierem à sua mente, né? Então, ele vai desfocar daquilo que ele estava memorizando, né? E daí eu vou conseguir perceber lá na frente se ele, quando eu pedir para ele recordar essas informações, se ele realmente esqueceu ou não. E daí a gente faz a comparação com o que seria esperado na normalidade, né? Então, uma população normal, previamente, faz essa bateria de testes e daí a gente verifica o que seria esperado para aquela idade e escolaridade. São feitas tabelas, né, que a gente faz as comparações, né? Então, é aí que a gente verifica se tem um comprometimento ou não, tá? Ok, obrigada. Professor, eu mesma tenho uma dúvida, uma dúvida de leiga, óbvio. Com essa evolução da tecnologia, principalmente da tecnologia digital, a gente passa muitas e muitas horas em frente a um celular, em frente ao computador, são muitas informações, né, que a gente está recebendo o tempo todo, diferente do passado, né? Isso tem contribuído para a nossa saúde cognitiva ou tem, de certa maneira, piorado
a saúde cognitiva? Bom, essa pergunta, a resposta dela não é muito fácil, né? Porque ainda não foram os estudos, né? O que a gente pode imaginar. Não deu tempo ainda de avaliar isso. Não deu tempo de estudar. Porque os melhores estudos são os estudos longitudinais, né? O que eu posso dizer é que o desenvolvimento cognitivo que a gente consegue perceber nas crianças, e daí perceber, por exemplo, como foi conosco, né? É totalmente diferente. Então, eles desenvolvem outras habilidades que a gente não teve a possibilidade de desenvolver. Então, o que eu posso dizer é que essas pessoas vão ter realmente a cognição diferente. Então, lá para frente, a gente vai ter que verificar qual que é a normalidade para essa faixa etária, entende, Bárbara? Isso a gente vai precisar ter essas normalizações para daí a gente entender realmente se essa pessoa lá no futuro, se ela realmente está tendo um comprometimento ou não do que seria esperado, né, para o desempenho cognitivo da pessoa que teve o desenvolvimento cognitivo diferente, né? Agora, observando o dia a dia, o que eu vejo é que as pessoas podem ter um ganho grande com essa quantidade de informações, né? O computador, o celular, ele acaba sendo uma extensão do cérebro, né? E você pode, muitas vezes, não precisar estocar tanta coisa no cérebro, porque você está ali, estocando no seu computador, né? Que está ali o tempo todo com você. Você pode acessar rapidamente. Então, na verdade, eu acho que é uma ferramenta muito boa e que acaba dando oportunidade de você não só aprender mais coisas, mas poder raciocinar de forma maior, com uma amplitude maior. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é algo que pode, inclusive, trazer mais conexões nervosas. E se a gente traz mais conexões nervosas, maior neuroplasticidade, a gente, de certa forma, está aumentando a reserva cognitiva e daí criando uma maior resistência às doenças neurodegenerativas. Tá? Então, não é uma resposta precisa, mas é algo que certamente vai modificar o nosso funcionamento cognitivo. Obrigada, professor. Precisamos de tempo, né, para avaliar tudo isso, porque a tecnologia realmente ela está sendo muito mais rápida, né, do que os estudos científicos, porque a gente precisa de tempo, né, longo tempo, e a tecnologia é instantânea. Professor Franco, alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta que primeiro é específica no Brasil. O primeiro comentário realmente é assustador com esse envelhecimento, aumento da expectativa de vida, o que a gente pode antever que vai acontecer, né? Então, eu pergunto se nós estamos preparados aqui no Brasil para isso que está acontecendo e o que vai acontecer no futuro. E se a pandemia teve algum impacto nisso, e alguma sequela, consequências para isso tudo. Então, eu perguntaria aqui, Infelizmente, a gente está com um probleminha com a internet do professor Franco, que hoje está bem instável, mas... Professor, infelizmente, a gente não está conseguindo te ouvir. Não estamos ouvindo, professor Franco. Segunda questão associada. Infelizmente, nós não estamos ouvindo o professor Franco, mas em relação, então, à pandemia, né? O que trouxe para a gente trouxe algum declínio cognitivo relacionado a todo esse estresse, né? Relacionado com a pandemia, toda essa preocupação, aumento de casos de depressão, ansiedade, né? É algo que se pode reverter ou é algo que traz um declínio cognitivo a longo prazo?
Posso responder? Pode, por favor. Bom, é o seguinte, a gente fez alguns estudos aqui. Desculpa, eu acho que voltou. Voltou, professor. A gente entendeu que o senhor estava comentando sobre a pandemia e os efeitos, né, nas pessoas idosas, né? Isso. Mas a gente não entendeu assim o restante que o senhor estava perguntando. Bom, nesse primeiro aspecto aí era o que nós precisamos, nós estamos preparados para frente, o que nós precisamos. Então, de pesquisa, do ponto de vista de apoio à saúde pública. Caramba, vai cair de novo. Professor, a gente realmente não está entendendo. Eu vou tentar responder essa questão, né, junto com o que a professora Bárbara também perguntou. Então, a pandemia ela pode trazer dois aspectos, né, na saúde do idoso, né? Um é a questão do isolamento social, né? Então, vocês imaginem aqueles idosos, né, que tinham sua atividade social, saíam de casa, estavam junto com as famílias, né? Então, certamente passaram a ficar mais dentro de casa, né, longe da família, né, sem aquele contato afetivo. Então, certamente isso trouxe um impacto muito significativo. Então, deu para perceber, principalmente nos idosos com uma maior fragilidade, uma maior dependência, né, um impacto ainda maior. Isso tem vários estudos na literatura, no mundo todo. A gente fez estudo aqui também no Hospital das Clínicas, né, com mais de 1.500 idosos, trazendo esse impacto do isolamento, né, na saúde dessas pessoas. A gente não sabe, a gente está fazendo agora o acompanhamento, né, dessas pessoas para ver qual o impacto de forma longitudinal, né? Agora, tem também a questão daqueles pacientes que tiveram o Covid, né? Tanto pessoas aí de meia idade, a partir dos 50 anos a gente vem acompanhando, né? E que desenvolveram a síndrome pós-Covid, né? Então, esses têm um impacto assim, significativo, com vários sintomas, fadiga, sintomas depressivos, sintomas cognitivos, né, às vezes dermatológicos, emocionais, né? Então traz um impacto realmente bem significativo nessas pessoas que tiveram a infecção, né, sobreviveram, mas que tem esse impacto. Realmente a gente vai acompanhar para verificar. Eu tenho certeza que uma boa parte realmente não vai voltar ao que a trajetória que vinha anteriormente, tá? Então precisa mesmo bastante reabilitação e uma assistência à saúde diferenciada para essas pessoas. Obrigada. Obrigado, Alexandre. David, quer comentar alguma coisa? Well, I mean, it's interesting because we organized probably a month ago a webinar based actually on the impact of COVID-19 on brain function. Now, we had great speakers. It's very important to notice that long-term effect of COVID on cognitive function are quite massive. We are discovering the impact now because some people, get it, and it takes a few months before they realize their cognitive function is not back to a normal state. They talk about what we call brain fog, being a bit, disorientated and not sure that they can remember everything used to be. And that happens even in the young population, which is quite worrying. But working with colleagues from the hospital, what we also noticed was mainly people affected by these challenges were past 50 years old, mainly probably overweight a bit,
or having cardiometabolic disorders or something which is closer to this. And I believe that it's all linked to increasing the risk of cardiometabolic problems. Essentially, when it comes to respiratory disease, we block oxygen for some time, we deprive organs from oxygen, and I think what we're increasing is the risk, and all of these are linked all together. So we need to look into more detail what's happening really. We're starting to have, unfortunately, a higher, bigger population of people affected by the post-COVID syndromes, including cognitive decline. And we need to try and tackle that by providing, hopefully, some solutions. We don't know which one yet. Maybe dietary, maybe things we could help people with. Like he was described, it's a very tricky, multi-systemic problem. So we can't just tackle one thing at a time. It needs to be taken in all together. It's complicated. Eu acho que o professor Franco travou de novo a internet. Travou, professor? Agora, eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. Estão ouvindo. Toda hora trava e a pergunta fica no meio. Eu tenho uma pergunta aqui do público relacionada aos principais mecanismos de relação entre a dieta e o sistema nervoso central. Então, ela coloca essa questão se haveria um mecanismo principal relacionando a dieta e o sistema nervoso central. Eu tenho a impressão que a pergunta é muito interessante e bastante abrangente. Eu diria, então, ao David, se ele pudesse comentar um pouco sobre essa pergunta. Na verdade, nós temos uma dieta complexa que tem centenas de compostos que interagem com 1 trilhão de bactérias no intestino. Mas aí é um desafio muito importante para a pesquisa e para o conhecimento. David, você quer comentar sobre isso? Sure, of course. I don't think there's a single mechanism. That's the problem. There's many mechanisms. So the one we know best at the moment, I would say there are about 3, 4. One of those is cardiovascular event. The brain perfusion and changes in your cardiometabolic imprinting, it's something which is really affecting your brain functioning. So whenever we do some clinical trials and we're doing MRI scans, for example, or functional MRI scans on the patients, we always see better perfusions in specific areas of the brain, essentially those related to episodic memory. So that's one possible. The other one, which is, I think, the one of the most discussed about, is the inflammatory pathway. So as we get older, we get inflammation, and decreasing inflammation is something that these dietary compounds do quite well. But we need to be careful as well and not to take too much, because we have a problem of toxicity as well, which may happen. Then there's the microbiota. That was the one we are very much interested at the moment, because unfortunately, whatever you eat is going to be metabolized in such a complicated way. It's either absorbed for some of them directly in the upper tract, GI tract, but in many cases, it's not actually absorbed, and it goes to the colon, where it's going to be degraded into smaller compounds, active or non-active compounds, which we still don't know which one is doing what. And even actually, if it's not doing that, it's going to change bacteria, concentration, structure, metabolism. And these bacteria are going to produce different types of metabolites, including short-chain fatty acids, for example, but also branched-chain amino acids, bile acids, many of these complex metabolites, which may all together act in combination to whatever we observe. So there's no
simple single mechanism. Then on top of that, you need to add something which is called inter-individual variability in response to diet. Because what I was trying to highlight is your exposome. So your background diet, your genes are going to shape your microbiota. And that is going to affect the way you metabolize your diet, your food. And from one person to the other, even if they're eating the same food, they will have the different actually metabolites. And these metabolites will do a different job. So it may work for some people, it may not work for others. And that is called what we call metabotyping, metabotypes of people having a different type of metabolism. That is a very complicated thing. So all in one, that's not an easy answer. Basically, there's not one mechanism, there's many mechanisms. And I think at the moment, we're just scratching the surface, really, trying to understand what food does. We do that as a pharmacological way. So we're trying to isolate as much as possible the compound itself to understand pharmacology. Unfortunately, diet is much more complex than that. Like Franco said, it's actually a mixture of different compounds altogether, matrix effect, which may affect the way it's metabolized, the way it's absorbed, cooking types, and you add also on that all the problems related to circadian rhythm, whenever you eat your food as well. If it's in the morning, if it's in the evening, you may change your hormonal levels. It's a mess. It's a nightmare to understand the mechanisms. But yeah, here we go. Obrigada, professor David. Realmente é muito difícil compreender todos os mecanismos e quando se trata de uma alimentação, né? Não comemos somente uma substância ou duas, comemos várias, fica mais difícil ainda. Mas, bom, cada dia que passa a gente compreende um pouquinho mais esses mecanismos. A próxima pergunta eu acredito que seja para o doutor Alexandre, mas doutor David também fique à vontade para fazer qualquer comentário. Pessoas portadoras de distúrbios que afetam a função cerebral, como dislexia ou déficit de aprendizagem, estão expostas a um maior risco de Alzheimer? Ou não há nenhuma relação? Olha, não tem essa relação, assim. Eu confesso que, assim, eu já tenho há muito tempo eu venho estudando isso, os fatores de riscos associados, mas esse fator não aparece como um fator de risco, tá? O que tem, que pode acontecer é a diminuição da escolarização. Então, vamos dizer, uma pessoa com menor escolaridade, vamos dizer que esses aspectos tenham influenciado e a pessoa não estudou mais, isso sim é um fator de risco para desenvolvimento de demências no futuro, tá? Principalmente a escolaridade até 4, 5 anos, né? Assim, bem no início mesmo. Isso tem um impacto muito grande. Provavelmente, estudar mais seja um fator protetor, mas ele não aparece claramente nos estudos, né? Depressão, sim, é um fator de risco importante. Outros tipos de afecções neuropsiquiátricas são fatores de risco para desenvolvimento de demências, né? Esquizofrenia, por exemplo. Síndrome de Down também é um fator de risco importante, né? Então, são esses aspectos. Agora, a dislexia especificamente, o TDAH, não aparece isso na literatura. Até vou prestar atenção agora, fazer uns cruzamentos para verificar se tem algum estudo. Bom. Em relação à depressão, seria mais essa relação entre depressão e Alzheimer, declínio cognitivo, estaria mais relacionado aos medicamentos ou ao próprio transtorno? Olha, provavelmente é pela falta do tratamento adequado.
Então, a falta do tratamento adequado deixa a pessoa instável por muito tempo. E a depressão, quando realmente é uma depressão grave, traz um comprometimento cognitivo significativo e funcional, né? Bem importante. Então, se a pessoa passa um longo período num episódio de depressão e não tem um tratamento adequado, isso traz não só alterações cognitivas e funcionais, mas já é verificado alterações anatômicas, inclusive, fisiológicas, realmente, né? Do funcionamento em áreas cerebrais, né? E isso depois, para ter a reabilitação disso, é muito complicado. Então, isso leva a pessoa a ter um maior risco se ela eventualmente tiver um componente neurodegenerativo, ela inicia os sintomas mais precocemente. Agora, convém dizer que muitas vezes a depressão, principalmente aquela depressão que começa tardiamente, a pessoa nunca teve depressão na vida, assim, uma depressão grave, e daí tem aos 70 anos, 75 anos, isso muitas vezes é um pródromo de uma demência. Tá? Então, às vezes, não que necessariamente isso vá levar ao maior risco de demência, mas já inicia uma manifestação de um quadro demencial que vai abrir algum tempo depois. É a semelhança como acontece com a doença de Parkinson também. Tá? Perfeito, muito obrigada. Eu acredito, professor Franco, é com o senhor. Eu não tenho ouvido muito bem as perguntas. Espero que vocês consigam me ouvir aí. Eu tenho uma pergunta agora para o de atenção e de memória. E o que você sugere como uma dosagem para idosos? Eu acho que essa pergunta foi para o professor Azul, né? Ela tá no... Ela, inclusive, ela está no chat aí, né? Sim, eu acho que nós não ouvimos muito bem o professor Franco, mas a pergunta é para o Dr. David. Qual a dosagem ideal de ômega 3 que você observou nos seus estudos experimentais no início da perda de atenção e memória? E o que você pode sugerir como dosagem para os idosos? That's a tricky question. There's no good dose, really. The recommendation at the moment for cardiovascular event is 500 milligrams per day of EPA-DHA. Now, the question is the ratio. So there is different aspects we need to take into account. We need to take into account the ratio of EPA and DHA. Normally, if you want having more brain-focused impact, you will need a 70 to 80% of DHA EPA concentration. The other issue is actually the actual chemical structure of your component. It looks like potentially triglyceride forms or free forms of DHA are not the most active because they're not really working well, whereas those derived from lysophosphatidylcholine, LPC, derived form, which you're going to find many in krill oil, then those would be much more active for crossing the broadband barrier. Now, like I presented, the main issue is some people may not have the benefit of omega-3 fatty acids, in particular with ApoE4 carriers. That has been demonstrated consistently in the literature. And that's the main issue. So there are some work undergoing at the moment where people are trying to change the structure of the DHA using LPC DHA, because we know that LPC may cross the broadband barrier better through this transporter called MFSDA2DA, sorry. So there's a specific transporter for brain permeation. Now the dose. At the moment, trials are using about 2 grams at the highest dose, and it's safe to go up to 3, even 4 grams. I've seen actually up to 4 grams actually in clinical trials. Now, whether the higher, the better, not sure about this. However, the study I was presenting was giving
EPA DHA in combination of B vitamins. And that is a result from a trial which was conducted in Oxford, the Optima trial, which demonstrated that the combination of B vitamins and DHA was increasing the uptake of DHA and the impact of DHA on the brain. So I would say we could go up to probably up to 2 grams and then use in combination B vitamins. So then you're improving metabolism. And then we come back to a bit more something which is closer to diet as well. I hope it answered your question. Sim, perfeitamente. Obrigada, professor David. Bom, e temos aqui mais uma pergunta para o professor Alexandre, mas eu vou aproveitar e também vou estender um pouquinho para o professor David. Essa pergunta veio do professor Fernando Mourão, da Universidade, da UES, de Fortaleza. Ele parabeniza os dois professores pelo excelente e pelo alto nível das duas palestras. E ele comenta que ficou evidente que a dieta, a alimentação e a atividade física são fundamentais na definição da microbiota intestinal e na prevenção de doenças nos idosos, como Alzheimer e outras enfermidades. Nós somos o que comemos. Minha pergunta é: a população brasileira está envelhecendo a cada ano. O Brasil está investindo na prevenção de doenças da população idosa? E aproveito para perguntar para o professor David: o mundo está investindo na prevenção de doenças na população idosa? O senhor está no mudo, professor Alexandre. Ah, sim. Não sei nem se eu agradeço a pergunta, difícil, hein? Brincadeira. Obrigado pelos comentários. Realmente, a gente teria que ter um investimento maior, né? Então, a gente, começando por fora, né? A gente tem algumas evidências de estudos observacionais e a gente começou a ter evidências de estudos de intervenção, principalmente multifatorial, né? Atividade física, estimulação cognitiva, dieta e acompanhamento assim muito importante dos fatores de risco cardiovascular. Então, esse seria um modelo interessante para aplicar, né, como foi feito no estudo Finger, né, na Finlândia, e esse estudo agora tem a Worldwide Finger, que tem replicado alguns estudos que já estão em andamento ao redor do mundo, e nós aqui no Brasil também estamos entrando, junto com a América do Sul, também numa iniciativa, mas essa iniciativa é em relação à pesquisa e fazendo algumas modificações conforme a cultura local, né? Principalmente em relação aos alimentos e à atividade física, né? Então, a gente tem aí iniciativas aí bem embrionárias para a gente conhecer melhor como a nossa população responderia aí em relação a pesquisas bem feitas na área, né? Agora, com os conhecimentos que a gente tem a nível internacional, a gente já poderia ter programas, né, para diminuir as demências, né? Então, o que eu posso dizer é que ainda a gente não tem o empenho necessário, né, para que isso aconteça aqui no Brasil de uma forma em grande escala. Eu acho que, claro, tem algumas ilhas de excelência no Brasil que estão se preocupando com isso em relação à saúde no SUS, né? E alguns locais aí na saúde suplementar, mas isso está muito aquém do que deveria já estarmos fazendo para a saúde, né, dessa população que está envelhecendo, na verdade, né? Porque tem que vir bem antes da população já se tornar idosa, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. Professor David.
Well, I think my colleague answered it pretty well. He mentioned already the finger trial. I mean, the finger trial is one of the biggest trial in the world. But there's another one as well called the MAPT trial, you might be aware of as well, which was mainly conducted in the French region, which was omega-3 fatty acids here and exercise. And I think these combination of diet and exercise is something becoming more interesting. So we have here at Norwich, we have also another trial which is undergoing at the moment called the MEDEX trial, which is the Mediterranean diet type plus exercise. So it's what we're looking into as well. So exercise is something which is important for maintaining health in general. And then a combination of good diet and exercise is probably the key secret of healthy longevity. Now, I don't think, and I agree with Alexander, that there's not too many things happening around the world to tackle or to put that at the governmental level. So I think it's important that we start seeing adverts regarding this maybe, and then governments to take decisions in order to help population to do a bit more exercise and better diet. But again, that's, maybe they're waiting for stronger evidence. I think the World Health Organization report, the recent one, demonstrated that there was a strong evidence in diet and exercise combination. So I think we're moving towards that. Perfeito. Professor Franco, o senhor consegue nos ouvir? O problema é saber se vocês conseguem me ouvir, porque eu no falo... momento estamos. Estão, 30 segundos e estamos caindo. Eu tenho uma última pergunta para o Dr. David aqui, que é relativa aos compostos. Há muito trabalho científico sobre polifenóis, principalmente, mas parece que há menos sobre o papel de carotenoides nessa relação. David, podia comentar, porque não aparecem tantos trabalhos sobre a importância dos carotenoides? Well, there is a lot of work on carotenoids. I didn't present it because I was only given 20 minutes. But there is my colleague in the US, and I think she will be giving a talk. Elizabeth Johnson is actually a carotenoid expert in lutein and brain function and cognition. And there's a lot of activity. We have once every 2 years in Cambridge here, we have a conference called Bone, Brain and Ocular Nutrition, where all the leaders in carotenoid are actually here. And it's quite an interesting 3 days conference. Myself, I've been working on carotenoids a bit, not the one you would expect, like the lutein, but the one derived from zeaxanthin, like safranal from the saffron extract. And we have been doing some work, which is published, demonstrating we could improve cognition using saffron extract, about 30 milligrams per day, and also affecting sleep quality with saffron, which is definitely a carotenoid here. So I think most of the work on polyphenols is potentially driven by industry as well. The big groups like Mars, Nestle, Unilever, all of these are driving the research agenda, and researchers are interested in what they're paid for to do the job, basically. I think at the moment, polyphenols were in the center because this relationship between fruit and vegetable intake and better health was directly linked really to a high concentration of polyphenols. That's my personal opinion, though. Bom, infelizmente, nosso tempo está acabando. Por favor, doutor Alexandre, doutor David, se vocês quiserem fazer umas considerações finais, e depois após o doutor Alexandre e o doutor David, convido o professor Franco para fazer o nosso encerramento. Professor Alexandre? Eu só queria
agradecer a oportunidade de aprender um pouco mais aqui. Adorei a palestra do professor Vazu, né? Gostei muito de poder interagir com a professora Bárbara, professor Lajolo, né? E fico à disposição aí para, eventualmente, para parcerias e outras oportunidades de dividir aí o conhecimento e aprender. Obrigado. Obrigada. Nós que agradecemos. Dr. David? Well, exactly the same, really. Really happy to have been involved in this small seminar. It's a shame just that we couldn't do it like a couple of days all together. It'd be easier for communication afterwards and potentially as well some collaborations. But thank you very much again for the invitation. It was great. I also learned a lot from my colleague here, and I'm looking forward. I've seen that there's 2 more days of presentations, and I'm definitely looking forward to this presentation today and tomorrow and the day after tomorrow. Thank you very much. Ops, desculpa, eu estava falando no mudo. Obrigada aos senhores. Professor Franco, por favor, o encerramento. Bom, eu acho que eu só me resta de fato agradecer ao David, foi bom tê-lo aqui, excelente, caro amigo Alexandre, Bussi também, colega aqui da UFI. Começamos bem o nosso seminário relativo a cérebro e alimentos funcionais, nessa comemoração do 20º simpósio, nesses nossos 20 anos de comunicação sobre bioativos e funcionais. Eu gostaria de manter esse início para continuar tendo contato com ambos e estabelecer, eventualmente, colaborações no futuro. Nós temos vários grupos aqui no Brasil que trabalham com compostos bioativos e trabalham com compostos bioativos do sistema nervoso central. É um grande desafio e uma grande dificuldade, inclusive metodológica, né? Como estudar, como fazer as experiências, né? Que caminho seguir, e certamente nós vamos procurar aqui o arranjamento dessas pesquisas e a discussão dessas pesquisas em o melhor caminho para fazer. Bom, pessoal, eu acho que o professor Franco caiu, realmente hoje a internet dele, infelizmente, estava muito ruim. São questões técnicas, né, que todos passamos, então gostaria de agradecer novamente a todos vocês, palestrantes, Dr. David, Dr. Alexandre, agradecer a Bárbara e a professora. Agora o senhor voltou, o senhor tinha caído, a gente não estava te ouvindo. Professor? Realmente está muito ruim. Bárbara, você está no mudo. Outra vez? Eu acho que ele caiu de novo. 2 anos de pandemia, trabalhando aqui remotamente, e eu ainda falo no mudo, é demais. Preciso de uma consulta com o doutor Alexandre. Não, Bárbara, não fala assim, é normal. Todo mundo faz isso. Bom, obrigada a todos. Gostaria de agradecer também as pessoas que ficaram conosco até o momento, né? Vamos fechar exatamente ao meio-dia em ponto, então estamos mantendo o nosso horário, das 10 ao meio-dia, e gostaria de lembrar a todos que amanhã tem mais. Então, muito obrigada e até amanhã. Tchau, tchau.